Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que significa andar na vontade do Senhor e qual a consequência por não andarmos nessa vontade? É isto que a gente precisa entender e compreender para a gente viver não segundo uma expectativa que temos, não de forma religiosa, mas a gente revelar aquilo que seja a vontade de Deus neste mundo, ensinando as pessoas. Pois nós somos chamados não para viver uma religiosidade, não para vivermos de aparência, mas para expressarmos de fato quem nós somos, o propósito e a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. E existe uma maneira que temos que andar, uma maneira que temos que viver, mas não por uma questão de obrigação e não por uma questão de alcançar alguma coisa, mas simplesmente pela expressão de quem nós somos. A gente, lá em Mateus, Jesus no capítulo 24, Jesus contando uma história sobre obediência, sobre servo fiel e não fiel, no 48 a 51, ele fala do servo infiel e diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á. Lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Do que ele está falando? De pessoas que vivem pela aparência, que já não estão comprometidos com aquilo que seja o ensino e o querer de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados, nós precisamos entender isso, somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos neste mundo segundo os valores eternos, não como nós pensamos, achamos, não pela expectativa e nem muito menos por uma religiosidade e nem por aparência. Isso é o que a gente precisa entender e precisamos ter isso muito claro em nossas mentes, pois nós somos chamados para vivermos como Cristo. E vivermos como Cristo implica em andarmos neste mundo revelando o nosso Deus, manifestando as suas virtudes, revelando os valores eternos do reino de Deus. Se entendermos isso, nós vamos caminhar para aquilo que seja a direção que Deus quer. Não é uma questão de conhecermos as Escrituras, de sabermos sobre ela de cor e responder segundo o que está escrito nela, mas é entendermos a maneira como devemos viver. Não se trata, viver o reino de Deus não se trata de uma obrigação, no sentido de alcançar alguma coisa ou uma obediência às regras sem consciência e sem entendimento. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. É normal, é natural. Mas por quê? Por causa da natureza que nós recebemos. Precisamos entender que fomos feitos uma nova criatura, um novo ser, um ser espiritual, a imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo um novo coração e nós somos coparticipantes da natureza divina. Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, que expressa a Ele, que revela o seu reino e sua vontade. Não vivermos dessa maneira é justamente caminharmos no sentido contrário daquilo que seja a sua vontade. Esperarmos a Cristo, esperarmos a sua volta, é andarmos fiel a esse princípio de que somos responsáveis por revelar o reino, revelar o Pai ao mundo, sermos luz neste mundo, mostrando uma maneira de viver que traduz a eternidade, que fala de valores eternos, que expressa as virtudes de Deus, manifestando compaixão, misericórdia, graça diante das pessoas. Nós precisamos entender que andamos segundo a justiça de Deus e não segundo a maneira gananciosa de se viver neste mundo, não segundo as nossas cobiças. Mas nós somos libertos para andarmos na justiça de Deus, na vontade de Deus, expressando o seu reino e sua glória. Temos que amadurecer, temos que crescer, temos que deixar de viver segundo essa maneira de pensar deste mundo para revelarmos Cristo. Na realidade, é o que Paulo fala, despir do velho homem, da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Essa é a nossa jornada de amadurecimento, de crescimento e de santificação. Não é para vermos Deus, pois na presença de Deus nós estamos, mas é para que as pessoas possam ver Deus em nós. E a vida eterna está em conhecer o Pai, conhecer a Jesus Cristo, entender, compreender essas coisas,
de como devemos viver. Nos alegrarmos com isso, nós expressarmos todas as virtudes de Deus diante das pessoas, usarmos dos dons que recebemos para o nosso crescimento, para o crescimento das pessoas, buscando aquilo que seja o interesse do Pai, a vontade do Pai, fazendo da nossa vida oferta em favor das pessoas. A gente precisa entender isso, crescer nisso, amadurecer. Não se trata de uma vida egoísta, cheia de cobiça e de busca dos nossos interesses, mas de buscarmos a vontade e o interesse do Pai neste mundo, vivendo a plenitude de sua vontade. Na igreja, na família de Deus, no povo de Deus, comprometidos com o crescimento, o amadurecimento uns dos outros, para que a gente possa andar nessa vontade. E assim ajudar uns aos outros na caminhada e estarmos dentro dessa vontade, como servos fiéis e não servos infiéis, servos que não estão preocupados com a volta do seu Senhor. E nós precisamos estar comprometidos com a volta de Cristo, por isso precisamos não só viver, mas espalhar este evangelho por todo o mundo, ou seja, os valores do reino de Deus por todo o mundo. Não é uma questão de formar prosélito e trazer pessoas para a nossa religião, mas é ensinarmos todos a viverem dentro da sua realidade o reino de Deus, a plenitude da vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e sermos fiéis, honrando e glorificando o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.